você, ao Senhor que é o único digno de ser louvado, adorado. Meu Deus, nós entramos, meu Pai, em oração na tua santa e poderosa presença, reconhecendo, meu Pai, que somos falhos. Meu Deus, nós não somos nada sem a tua presença. Ô Espírito Santo, vem nos encher, meu Pai, do teu Espírito nessa noite, meu Pai. Nós viemos aqui, meu Deus, com o coração, meu Pai, com toda a reverência, meu Deus, para te adorar. Viemos aqui, meu Pai, na nossa condição humana, meu Pai, porque sabemos, meu Deus, que somos falhos, miseráveis, somos, meu Pai, inconsequentes nas nossas atitudes, mas o Senhor, meu Pai, é misericordioso, e a tua palavra diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então por isso estamos aqui, meu Pai, para te buscar nessa noite. Ó Espírito Santo, vem, meu Pai, e toma, meu Pai, lugar no nosso coração, meu Pai, tirando de nós tudo aquilo que não provém do teu Espírito. Aleluia. Nós queremos, meu Pai, saber mais do Senhor, meu Pai, queremos mais e mais de ti, meu Pai. Nós precisamos, meu Pai, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nossa única esperança, meu Pai. Meu Deus, nós não somos nada, meu Deus. A tua palavra diz, meu Pai, que sem mim nada podeis fazer, e isso é verdade, meu Pai. Nós não temos, meu Deus, condições humanas, meu Pai, de fazer nada sem teu Espírito, sem a tua presença, meu Pai. Então que nesse momento, meu Deus, o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia dos teus servos, da nossa vida, meu Pai. Vai falando para o Senhor o quanto você o ama, fala para o Senhor o quanto você o adora nessa noite. Não fica calado, abre a sua boca e clame ao Senhor. Fala para Ele que você o adora. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, meu Pai. Nós necessitamos da tua presença. Nós precisamos do Senhor mais que tudo nessa vida. Oh Pai, toca, meu Deus, os nossos lábios. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, é a nossa fortaleza, é a nossa única, meu Deus, esperança de salvação. Oh Deus, nos perdoa, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, a perdoar. Meu Deus, nos ensina, meu Deus, o caminho. Meu Deus, para que a gente possa trilhar, meu Pai, rumo à salvação. Porque só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço, meu Deus, pela vida dos teus servos, meu Deus, eu imploro a tua presença na vida, no coração dessas pessoas, meu Pai, que não olharam, meu Deus, a chuva, mas estão aqui, meu Deus, para te adorar como verdadeiros adoradores, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor. Solta a sua voz, igreja, para adorar o Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito
Aleluia, Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, com o teu poder sobre a nossa vida, meu Deus, sobre o nosso coração, Pai, porque nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Pai, nós precisamos da ajuda do Senhor, do fortalecimento do Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz, meu Deus, que ninguém vence o Senhor, meu Deus, não trouxer, meu Deus, e que de maneira alguma, meu Pai, aquele que o Senhor trouxer será lançado fora. Pai, aqui vimos, meu Deus, que o Senhor foi quem trouxe este povo, Pai, que não olharam chuva, mau tempo, que vieram, meu Deus, para buscar de Ti a revelação da Tua palavra. Meu Deus, e eu te peço, meu Pai, meu Deus, que o Senhor venha fazer o Teu milagre na vida, meu Deus, de cada uma dessas pessoas aqui presente. Pai, eu não sei qual que era a parte da vida dela que precisa, meu Deus, de um milagre, Pai, mas eu sei que o Senhor se faz presente para abençoar a vida desta pessoa. Pai, é o que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode sentar um pouquinho. Nós vamos aqui falar um pouco do curso Fé, e eu quero falar também um pouquinho sobre a campanha da Arca. Amém? Vamos acabar a lição 9. Aí, acabando a lição 9, vamos falar um pouquinho da Arca. Mas eu acredito que antes da chuva parar, a gente vai para casa. Amém? Se a chuva parar antes, aí é bom que você não olhe. Em nome de Jesus. Então nós vamos encerrar aqui a lição 9. Nós vamos ver aqui as observações da maneira de Jesus falar. Jesus, ele sempre falava e expressava com muita autoridade. E muitas vezes a gente tem que ter essa autoridade na palavra. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente fala e a gente acredita, como diz lá em Salmos e também em Coríntios, criei, por isso falei, aquilo acontece. Eu já contei aqui, agora há poucos dias, que estava aquele sol aí de 40 graus, e eu disse de manhã na barbearia, vou jogar bola hoje de tarde sem sol, não vai estar sol na hora do futebol. E eu joguei bola sem sol, joguei bola com chuva. E tinha um monte de gente com chovia. Mas foi porque eu falei, porque quando a gente fala e crê, acontece. Então nós temos que falar e crer naquilo que a gente fala. O missionário, ele gosta de contar sobre uma cidade da Bahia que não chovia há muito tempo sem chuva. Fizeram uma campanha de oração no monte, marcaram ali tantos dias no monte para chover naquela cidade. Aí no último dia da campanha, quando eles estavam saindo, aí veio uma baianinha com um guarda-chuva na mão. Aí todo mundo riu e disseram para ela: para que esse guarda-chuva, minha filha? Olha o tempo que aqui não chove. Aí aquela baianinha disse: Roxente, nós não estamos indo orar para chover, não acaba a campanha hoje, então vai chover. Estava todo mundo fazendo a campanha, mas ninguém acreditava que aquilo podia acontecer. Não, a gente tem que acreditar, confiar. A gente tem que orar, falar e crer. Eu creio que eu vou alcançar o que eu falei com Deus. Na lição de hoje, é interessante essa parte da lição, né? Bem interessante. Devemos observar a maneira de Jesus falar. Durante o seu ministério, o Senhor Jesus falava como se Ele e o Pai fossem um. E realmente são. Eu e o Pai somos um, como diz em João 10:30. O que fazia Cristo ser um com o Pai? A sua união com a
por isso ele não tinha falta de nada. O Salvador sabia que, ao falar que o Pai lhe havia prescrito, podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas, e eles se submeteriam, e eles sairiam delas sem fazer mal algum. Sabia que podia falar as forças da natureza com Deus, mesmo sendo homem, e todas essas leis se obedeciam, toda a natureza lhe reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios dava-lhe prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam. Ele caminhava sobre as ondas, transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todo tipo de doença. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra divina, podemos ver a importância que ele dava às palavras e como se ele, que nos veio dar exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que somente conseguiremos aquilo que falamos e determinamos, tomamos posse. Era exatamente isso que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Ele assumia o que o Pai declarara ao seu respeito, confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Se a gente parar para pensar, esse primeiro texto, segundo a parte seguinte agora, é mais do que excepcional. Ele tem um versículo falando de Jesus e falando de nós. Mas a autoridade que Jesus tinha era algo sobrenatural. E eu estava me lembrando aqui, na hora que eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando de um pastor, vou até ver ele daqui uns dias, estou devendo uma visita para ele, eu vou lá visitar. Falei com ele que eu vou, ele nem acreditou. Eu estou devendo visita para ele desde 2012, tem 9 anos. E ele passou por um processo com o tio. O tio dele deu câncer. Quando abriram ele para fazer cirurgia, não sei por que motivo não fizeram. Acho que assustaram quando viram por dentro e falou que não tinha mais como fazer cirurgia, que era para reunir a família, e ele tinha poucos dias de vida. O tio dele era novo. Ele pegou o ônibus e foi lá. Ele chegou e ao chegar no hospital ele já avisou para a tia dele: não está chegando aqui um sobrinho seu, então você me dá licença no quarto. E a tia ficou sem entender. E ele chegou para o tio, falou para o tio: aqui não é o seu sobrinho que está aqui. Está aqui um homem de Deus, um profeta. E eu vim aqui para orar por você e para te dizer que você vai para casa em breve e curado. Mas ele estava por dentro a ponto de não poder fazer cirurgia. Com menos de 15 dias ele estava em casa. Se morreu, não sei, mas até pouco tempo estava vivo. Ele foi curado. Mas esse amigo, quando ele saiu da cidade dele, ele falou com a gente: eu vou lá em São Paulo orar pelo meu tio e ele vai ser curado, ele não vai morrer. A minha mãe está desesperada porque é o irmão mais novo, não sei, um negócio assim, e orou e ele foi curado. Mas por quê? Porque ele foi determinado e ele foi crendo. E se ele estivesse obedecendo a palavra, ele falava e Jesus e Deus fazia o milagre. Qual que é o segredo da vitória? É a gente obedecer o que a Bíblia diz em todas as coisas. Não é só naquilo que nos convém. Que a gente tem facilidade de obedecer naquilo que convém. Não é de tudo. Tudo a gente tem que ser obediente.
Vou virar minha folha, vocês não têm a folha, vai ter daqui a pouco, né? Comparando nós com Jesus, isso aqui é tremendo. Vamos observar qual era a posição de Jesus diante de Deus. E que o próprio Senhor declara ao nosso respeito. Primeira comparação. Eu e o Pai somos um. João 10:30. E a primeira comparação sobre nós. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6:17. Agora veja bem que interessante. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Jesus ele fala que ele e Deus é a mesma coisa. Mas ele fala também em 1 Coríntios 6:17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Só que muitas vezes a pessoa não consegue interpretar bem, né? Porque é uma escolha. Ou a pessoa é a imagem e semelhança de Deus, ou ela é a imagem e semelhança do diabo. Não é todo mundo a imagem e semelhança de Deus, não. Você acha que é todo mundo? Você está desobedecendo a palavra? Não é. Porque quem é que desobedece a palavra? Quem? A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas não obedece. Tem muita gente dentro da igreja que é assim. A pessoa crê, ela estremece, mas ela não abandona o pecado. Ela não abandona. Ela não se corrige diante de Deus. Ela tem que se corrigir diante de Deus. Sabe por quê? Porque um dia não vai dar mais tempo. Um dia não vai dar mais tempo. Nesta estadia minha em Poços de Caldas, eu disse que eu vou voltar lá. Eu quero estar lá no domingo, porque eu fui muito bem amparado pelo pastor e pelo povo da igreja, esse tempo que eu fiquei lá. Eles cuidaram muito bem de mim. Não queria nem voltar mais, tanto que eu fui bem cuidado. E teve uma mulher que eu fiquei sabendo, eu cheguei lá na segunda, ligaram na igreja, que é uma mulher de internato, aí ligaram na igreja na terça, pedindo para o pastor ir lá, eu não podia ir na terça, ligaram na quarta de novo, para falar que a mulher estava entubada. Assim. Domingo estava na igreja. De domingo até quarta a mulher estava entubada. O pulmão dela cansadinho, pulmão ruim. Aí o pastor estava contando que a mulher, durante o culto, lá os banheiros eram no fundo, grandão, durante o culto a mulher ia no banheiro para fumar. Ela é a imagem e semelhança de Deus? Não está fazendo a vontade de Deus. E está prejudicando ela? A última, eu perguntei por ela, continua entre a vida e a morte. Continua entubado. Mas por quê? Falta de obedecer a palavra. Segunda comparação. João 8,42, parte final. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Certo? Estou falando sobre Jesus, falando sobre nós. Nossa, isso aqui é tremendo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis o que? Frutos. João 15,16, né? Deis fruto, isso mesmo, João 15,16. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, olha a comparação. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Quem enviou Jesus?
ele é o verbo se fez carne. E falando sobre nós, não foi nós que escolhemos, Ele nos escolheu. Só que nós temos que nos sentir como escolhidos. Porque a pessoa, quando ela se sente como escolhido, na hora que vem aquele desejo de fazer qualquer coisa errada que o inimigo coloca no coração, ela lembra: não vou fazer porque sou escolhido de Deus. Foi Deus que te escolheu. Ele te escolheu, e a Bíblia ainda diz que Ele te escolheu para que você vá e dê frutos. Nós temos que dar frutos. Eu estava ali dentro, eu estava pensando sobre alguns detalhes. E eu estava me lembrando de uma jovem. Essa jovem, ela congregava na igreja com a gente, e ela não era fiel. Ela não era fiel. Mas depois a gente descobriu que ela era fiel. Só que ela era fiel ao pastor da igreja que ela ia antes. O pastor mudou de cidade e ela continuou mandando dízimo para ele. Não para a igreja, para ele. Nem sei se ele continuou sendo pastor. E o tempo passou e aquela jovem adoeceu. Pastor, é porque ela não estava dando dízimo na igreja? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que aquela jovem adoeceu. Mas por que ela adoeceu? Talvez ela não estava em nenhuma das duas igrejas, nem naquela ia antes, nem naquela ia depois. Talvez ela estava assim. Então nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Muitas vezes a pessoa não vigia. E muitas vezes ela é ingrata com Deus, ingrata com a igreja. Em Mariana tinha um rapaz. O cara ganhava 5 mil por mês. Quem aqui ganha 5 mil por mês ou mais? Ninguém? Gente, mas vocês não estão sabendo determinar o negócio, não. Vou ter que perguntar de novo. Quem aqui ganha 5 mil ou mais por mês? Você tem que determinar. Você tem que chamar a existência. Fala assim: eu ganho. Senão não vai ganhar nunca. Teve um dia que o pastor falou comigo: aquela Hilux que está lá fora é sua? Eu falei: não, pastor, quem dera o teu Hilux? Não tem até hoje. Ele olhou para mim e falou assim: derrotado. Na hora que ele falou derrotado, eu parei, pensei e falei: o que eu fiz com esse cara? Depois que eu fui ver que eu tinha que ter falado, pegado a bênção na hora. O cara ganhava 5 mil por mês. Ele não era dizimista, mas ele dizia que amava a igreja, amava coisa nenhuma. Quem ama a igreja é fiel para a igreja ser sustentada, é ou não é? E eu comecei a observar a vida daquele cara. O cara ganhava 5 mil por mês e não tinha dinheiro. Pode um negócio desse? Não tinha dinheiro. Aí o mestre chegou lá chorando. Bateu a chave do meu carro na máquina, a chave custou 600 reais. Foi mais do que eu disse. Aí na semana seguinte chegou lá: não acredito que aconteceu. Confundiram o meu filho com um traficante. Eu tinha que pagar advogado para tirar ele. Embora os traficantes falaram que ele não estava envolvido, mas mesmo assim foi preso. Ele era dizimista, assim mesmo? Dava tudo para o diabo. Tudo. Voltando aqui nas comparações. Falei desse texto porque nós temos que dar frutos. E um dos frutos que nós temos que dar é fidelidade a Deus. Amém? Terceira comparação. O Espírito do Senhor é sobre mim. Isso aqui é falando de Jesus. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar o quebrantado do coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. E no Lucas 10, 19
fala sobre nós. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, Jesus ele fala que o Espírito do Senhor era sobre ele, mas ele fala também que ele nos deu poder e autoridade. Então Jesus ele sempre mostrando com a palavra que ele está nos aproximando dele, a ponto dele dizer que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Então Jesus ele tenta nos aproximar, mostrar que se nós estivermos obedecendo a palavra, nós igualaremos a ele em autoridade. Nós vamos falar e o diabo vai correr. Quarta comparação, João 5,18. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar os milagres e se declarava Filho de Deus, os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, fazia-se igual a Deus. Eles não entendiam que quando alguém é usado na palavra, age como se fosse o próprio Deus. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Sobre nós, João 10,35. Pois, se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Então, se a gente usar a palavra, nós teremos poder. Quinta comparação. Quinta comparação, e nós já vamos para... Rapidinho nós vamos aqui falar um pouco da água. Quinta comparação. Diante da perseguição, Jesus declara que se quisesse, poderia pedir ao Pai legiões de anjos que viriam em seu socorro. Ou pensas tu que não poderia agora orar meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Comparação sobre nós. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. A nossa confissão agora está clara, que não depende da ação direta de Deus, para que ocorra cura nos dias de hoje. Isso, às vezes, chega a perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam orar, jejuar, pedir ao Senhor que curasse. Porém, estamos aprendendo que temos de fazer a nossa parte. Esse é o caminho mais rápido e seguro para o poder divino fluir totalmente em nossa vida. Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para desfrutássemos de saúde, paz, prosperidade ou qualquer outra bênção. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Diga glória a Deus. Agora vamos lá em Gênesis, capítulo 7. Gênesis capítulo 7, nós vamos falar um pouquinho da arca. Gênesis 7, versículo 1. Vamos falar bem rapidinho. Chuva parou, né? Está parando?
minutinhos aqui da área. Ou 10, ou 15, ou 20. Vamos ver. Ou 10, ou 15, ou 20. Daqui a pouco entrega a lição, não pode esquecer. Se nós esquecêssemos, lembra. Mas se todo mundo aqui esquecer, nós vamos ter que comer todo mundo mortadela. Porque mortadela é um ótimo remédio para a memória. Gênesis 7. Nós vamos ler em 5 partes, em 3 partes. 3 partes. Gênesis 7, versículo 1. A gente vai ler em 3 partes, né? Primeira parte. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua. É interessante, né, que é interessante que, olha que a gente ia ler até os 5, mas não leva para cima. E Noé, ele recebe de Deus salvação para ele e para a sua família. Não só para ele. Então vamos voltar aqui à leitura. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Mais um ponto. Olha a geração que nós estamos vivendo. Não é uma geração difícil de ser justo no meio dela? Mas temos que ser. O que fez a diferença na vida de Noé foi isso. Versículo 2: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua, mas dos animais imundos um par, macho e fêmea. Aqui mostra, né, que desde lá do início até com os animais foi macho e fêmea, e um par. Mas ali ele colocou 8 pares de animais. Era um par imundo e 7 limpos. Será o que era feito com aquele animal limpo, hein? Imagina um boi limpinho lá dentro da arca, hein? E nós lá fazendo churrascão, hein? Os animais limpos, não foi todos que saíram da arca, não. Os puros, também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar somente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Os passos importantes são esses, são fazer tudo de acordo com o que Deus ordena. E o que é interessante nessa primeira parte, que a gente vê que há um tempo para todas as coisas. Para tudo tem um tempo. Para tudo que vai acontecer. Mas Deus, ele sempre avisa antes. Deus, ele sempre nos prepara antes. Deus, ele sempre prepara. Muitas vezes a pessoa não entende que é assim, mas Deus prepara. O que é interessante é que muitas vezes quando a pessoa vem aqui, hoje ela ouve uma palavra, ela esquece daquela palavra que ela ouviu. Ela acaba esquecendo.
E isso que é interessante, tem pessoas que gostam de anotar mais do que interessante. Porque acostuma daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, precisar daquela palavra que a gente ouviu. Porque Deus, Ele avisa antes. Deus sempre avisa antes. Aí depois a pessoa, aí quando a pessoa está bem atenta, que ela lembra da palavra, ela usa aquela palavra, ela tem livramento. Com aquela palavra ela vence. Do 5 ao 10, vamos ver do 5 ao 10. Tudo fez Noé segundo o Senhor ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as grandes águas. O primeiro passo, Noé colocou ali a sua família. Esse é o primeiro passo. Nós temos que colocar a nossa família na arca. A arca representa hoje a presença de Deus, né? A arca é a presença de Deus. Eu até me lembrei aqui de Mical, da japonesinha de Saul, que depois da filha de Saul, de quando Davi buscou ali a arca, e Davi veio dançando. Davi veio dançando, cheio da presença de Deus, e Mical fez o quê? Debochou, zombou. E o que aconteceu depois com ela? Ela teve o seu útero fechado, ela não pôde ter filho. Todas as esposas de Davi tiveram, menos ela. Ela zombou da presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. E aqui nós observamos no texto que ele colocou ali a família, mas ele não colocou os animais. Vocês podem me dizer quantas espécies de animais ele tem na terra? Alguém sabe me dizer? Dá para imaginar quantas espécies de animais entrou na terra? Você já tentou prender um cachorro? Prender um boi, uma galinha, um cavalo, qualquer bicho? É fácil prender? Imagina se Noé tivesse que pegar ali de animal a animal e colocar na arca. Ele ia conseguir? Porque eram muitos. Ele disse, não consegue. Você toca o bicho para um lado e vai para o outro. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Ele colocou a família. Mas quem fez o restante foi o próprio Deus. Então você tem que estar aqui colocando sua família na arca. E pode deixar que Deus, Ele vai fazer a obra. Vamos ler aqui rapidinho do 11. Do 11 ao 16. Ou 15, depois 16. No ano 600 da vida de Noé, aos 200 dias do segundo mês, nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve uma copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E descer 40 dias e 40 noites. E nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e as mulheres de seus filhos, e eles e todos os animais segundo as suas espécies, e todo o gado segundo as suas espécies, e todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e todos os pássaros, e tudo que tem asa, de toda a carne
em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Então, eles entraram para quem? Para Noé. Só de Noé esforçado. Quando nós estamos firmes em oração, firmes na fé, nós não precisamos ficar nos matando, não. A palavra de Deus diz que a bênção virão sobre nós e nos alcançarão. Nós temos que ficar firmes na fé para ser alcançado pela bênção. Versículo de número 15. De toda a carne que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. 16, para finalizarmos, eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta. Quem que fechou a porta? O Senhor. E ele fechou por onde? Fechou por fora. Será por que ele fechou a arca por fora? Tem um ser mais curioso do que o ser humano? Sim ou não? Muitas vezes a dona de casa vai fazer o bolo, aí antes da hora ela vai ficar abrindo para ver se está bom, aí atrapalha o processo, o bolo não cresce. Mas por quê? Porque é curioso. Se Deus deixa trancar por dentro, um curioso ia lá e abrir a porta para ver como é que estava lá fora, a água entrava lá dentro, a arca afundava. O próprio Deus fechou e o próprio Deus abriu. Tudo no tempo de quem? No tempo dele. No tempo dele a porta para a gente abre e fecha. É tempo dele. Nós temos que esperar o tempo dele. O nosso tempo, ao nosso tempo a gente quer tudo muito rápido. No tempo de Deus é no tempo certo. Amém, gente? Amém. Diga graças a Deus. Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Como nós observamos, no tempo de Deus vem a chuva, no tempo de Deus vem a cura, no tempo de Deus vem o milagre, no tempo de Deus Jesus volta, no tempo de Deus tudo acontece. E nós temos que orar para alcançar a benevolência do Senhor em nossa vida. Se durante a oração você fizer uma oração com imposição de mãos, é só você levantar a sua mão direita que você vai receber a oração em nome de Jesus. Agora feche seus olhos. Senhor amado Deus, poderoso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu venho a Ti, juntamente, meu Deus, com o Teu povo, juntamente, meu Deus, com a Tua igreja, meu Deus, porque a palavra do Senhor, meu Deus, ela diz que tudo quanto pedirmos ao Teu nome será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu venho a Ti, meu Deus, porque aqui trouxemos, meu Deus, uma palavra, meu Deus, na qual, meu Pai, nós vimos que nós temos que ter fé, confiar no que dissemos, porque Jesus era assim, Ele dizia o que estava escrito, e o Senhor Jesus, Ele vivia a Tua palavra. Pai, nós aqui estamos para aprender a viver a Tua palavra. Meu Deus, aqui vimos também que Noé, ele colocou a família na arca, e o Senhor fez o restante. E ao Teu tempo veio a chuva, ao Teu tempo, Pai, veio o dilúvio, ao Teu tempo a porta fechou, mas também ao Teu tempo as portas se abriram. Meu Deus, e aqui, meu Pai, nós clamamos ao Senhor. Passa, meu Deus, com o Teu poder sobre a vida, meu Pai, de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, e aonde, meu Deus, houver uma força contrária, aonde, meu Deus, houver uma força das trevas, agindo, meu Deus, na vida desta pessoa, este mal que colocou a enfermidade, a doença, o problema, nós determinamos agora, Satanás maldito, pega todo o seu mal, toda a sua enfermidade, todo o seu problema. É você que tem agido na casa desta pessoa, é você que tem agido na família desta pessoa. Em o nome de Jesus de Nazaré,
autoridade para te dizer, Satanás maldito, pega o seu mal agora, pega a sua maldição agora e bate em retirada desta vida. Não é um pedido, é uma ordem. Aonde você estiver, você que colocou a dor, a enfermidade, esta dor de coluna, é a hérnia de disco, é o pino de papagaio, é esta dor no braço, é a sabocite, em nome de Jesus de Nazaré, este problema respiratório, este caroço, talvez é um caroço pequeno, mas já está começando a doer esta pessoa. Talvez ela tenha pouco tempo que percebeu, mas em nome de Jesus eu te digo agora, espírito do caroço, sai da vida desta pessoa agora. Problema no pulmão, é você que causa este problema respiratório. Eu te digo agora, pega todo o seu mal, bate em retirada desta vida desta pessoa. Esta dor constante na perna, esta dor constante nos pés, esta pessoa que tem sofrido constantemente, ela não consegue pisar direito. Em nome de Jesus eu te ordeno, espírito da dor, da enfermidade, do problema, bate em retirada da vida desta pessoa agora. E em nome de Jesus eu declaro esta pessoa curada e abençoada pelo teu poder, em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: eu tomo posse do milagre da minha vida. Então aplauda bem forte, Senhor. Amém, Jesus? Quem crê que foi abençoado aí, diga amém. Pastor, eu cheguei aqui, eu estava sentindo alguma coisa errada, mas sumiu. Era uma dor, era um aperto no peito, uma angústia. Teve alguém que chegou sentindo alguma coisa aqui e sumiu? Pastor, era um caroço. O caroço sumiu. Procura aí. Eu sei que teve pessoas curadas aqui hoje, em nome de Jesus. Pastor, eu recebi o milagre. Amém? Teve alguém? Tem pessoas que vai chegar em casa, vai ver o milagre e vai contar tudo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Chegou em casa, viu o milagre. Pode sentar um pouquinho. Vou dar tchau para essa gravação aqui. Depois vocês assistem lá e me falam se eu estava bonito. Que Deus abençoe você que acompanhou em casa, em nome de Jesus.